Coloca a capa para mim, por gentileza. Nós vamos começar hoje, queridos, uma série de mensagens. Dá só mais um pouquinho aqui, cadê o Lucas? Só mais um pouquinho aqui, por favor. Nós vamos começar hoje, queridos, uma série de mensagens chamado Deus nos Dias Comuns. Deus nos Dias Comuns. Por que surgiu essa ideia, principalmente no coração do Bruno, e ele que planejou a série de mensagens? Porque às vezes nós achamos que Deus, Ele só vem aos nossos encontros naqueles dias mega especiais. Sabe aquele dia em que tem um congresso, domingo que vem, por exemplo, você não pode faltar, culto de Pentecoste. O Deus do dia de Pentecoste vai estar aqui domingo. Ele já está aqui hoje, amém, queridos? Ele já está aqui hoje. E Deus nos dias comuns você vai observar diante de alguns personagens bíblicos, personagens da Bíblia, em que as pessoas viviam as suas vidas normais. Levantavam, iam trabalhar, iam fazer o que tinham que fazer, cuidar da sua cria, cuidar da sua casa. E nesse caminhar havia os encontros com Deus. Nesse caminhar havia a intervenção de Deus na vida desses homens e dessas mulheres. Então o que nós vamos fazer aqui nos próximos domingos, nós vamos trazer a clara aos nossos corações quais foram esses encontros desses homens, alguns, com Deus, para que eu e você possamos perceber que como pessoas normais, amanhã você vai acordar cedo, eu 5h30 da manhã estou de pé, e tem que levar cachorro para poder andar, e depois tem que trabalhar, e tem que orar, e tem que fazer, e tem que acontecer, e tem que deixar tudo em ordem. Nesses encontros, nesse caminhar do dia a dia, Deus, Ele se manifesta. Deus, Ele está em nossas vidas. Você crê nisso, amém, queridos? Deus está no nosso dia a dia. Desde o deitar, no levantar, desde o dia todo, o Senhor manifesta o seu poder sobre as nossas vidas. Eu lembro-me que quando o Isaac, ainda não tínhamos a Esther, mas o Isaac ainda era criança, morávamos em São José do Rio Preto. E nós vínhamos, às vezes, de Rio Preto, depois do culto. O culto acabava 9h30 da noite. A gente já ia para a igreja com mala e saía para poder ir para a Americana, porque tinha que ver alguma coisa, ver a sogra, aquele negócio todo. Saíamos depois do culto e vinha. A Débora sentava no banco de trás, que antigamente não era obrigado a andar com cadeirinha. A Débora era o cadeirão do Isaac, e a Débora abraçava o Isaac, e eu ia na frente com o carro, dirigindo. E eu lembro que várias vezes, mas uma das vezes, assim, são 330 quilômetros, eu fazia em 2h30, assim, corria um pouquinho, 180, 170, 150, e vinha, tudo escuro, Washington Luiz, irmão, só eu e Deus, Isaac e Débora, feliz da vida ali, ó. Os anjos já tinham ficado para trás, porque se a estrada era 100, os anjos, só vinha a gente mesmo. E um dia a Débora falou assim, sabe, Alexandre, e eu dirigindo, se acontece um acidente, nós vamos para o céu e você vai para o inferno, porque você está desobedecendo a lei, você está desobedecendo, e pecado é transgressão de uma lei conhecida, e eu sabia a velocidade daquela estrada. Naquele momento eu tirei o pé do acelerador, porque se alguém profere alguma coisa, irmão, você já acha logo que é maldição, né? Alguém falou alguma coisa, você fala, está repreendido em nome de Jesus, ou boca, sai para lá, que isso aqui, mas você tira o pé do acelerador e vai a 100, 110 ali, tranquilinho. Um pouquinho mais na frente, tinha um acidente de um carro, e ali, não vi se foi um acidente fatal, mas tinha um acidente. E naquele momento eu falei, Deus, eu quero te agradecer, porque na velocidade que eu vinha, possivelmente era o meu carro. Meu filho sem cadeirão, minha esposa segurando, e certamente a história hoje seria outra. E eu quero te agradecer. Deus nos dias comuns é exatamente isso. É você reconhecer no secularismo da sua vida, em que Deus está em todos os lugares. No secularismo, na nossa correria, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está operando. A sua poderosa mão está sobre mim e sobre você. Por que às vezes achamos que Deus só agiu na vida de Noé?
Hoje de manhã nós tínhamos evangelismo, eu falei, gente, passei na praça, estava lá a arca, Noé e os bichos, e chuva, não tem mais ninguém, vamos cancelar. Por que achamos que Deus só fez na vida de Noé e não faz na vida do Alexandre? Por que achamos que Deus só fez na vida de Esther e não faz na vida do Daniel? Por que achamos que Deus fez na vida de fulano, ciclano e não faz na nossa vida? Não, na verdade Deus continua fazendo. O que nos falta é ter olhos atentos, uma mente atenta, um coração atento, para entender que Deus continua agindo em nossas vidas. Que Deus continua sendo Deus, não nas reuniões principais, não nos grandes eventos, mas Ele continua sendo Deus todos os dias. Amém, queridos? Então nós precisamos entender isso, que Ele é o Deus no trabalho, nas pequenas respostas, nos cuidados diários, na família, na provisão. Deus em todas as coisas. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Há um versículo, Lamentações capítulo 3, 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas renovam-se a cada manhã. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada amanhecer. Lembre-se que um amanhecer começa quando? Meia-noite. Ontem, sexta-feira, nós tivemos oração, nós fomos dar carona para o Bruno e para a Mari. Quando nós pegamos ele falou assim, bom dia. Aí, bom dia. Meia-noite. A misericórdia do Senhor, ela já estava se renovando naquele meia-noite, para que o meu sábado fosse cheio das misericórdias do Senhor, da sua graça sobre a minha vida. Mateus capítulo 6, no versículo 11, diz o seguinte: que Ele nos dá o pão nosso de cada... Vou falar assim, é dia. Que Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Ele nos dá o pão nosso de cada dia. É o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos alimenta. O pão nosso é muito mais do que somente um pão que você come, mas é o sustento diário, o sustento do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz o seguinte: em tudo quanto fizeres, fazei em nome do Senhor Jesus. Tudo o quanto você fizer, faça em nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma frase que eu coloquei em destaque aqui que diz o seguinte: quem aprende a enxergar Deus nos dias comuns, terá maturidade para reconhecê-lo nos dias extraordinários. Eu vou repetir para você guardar. Eu não coloquei, coloquei. Quem aprende a enxergar Deus nos dias comuns, terá maturidade para reconhecê-lo nos dias extraordinários. A minha pergunta para você nessa noite é: você consegue reconhecer Deus nos dias comuns? Dias comuns. Acordei, fiz as mesmas coisas de sempre, levantei, fui no banheiro, escovei meu dente, tomei um banho, saí e não reconheço Deus. Peguei o carro, peguei um ônibus, fui para o trabalho, não reconheço Deus. Trabalhei o dia todo com máquinas perigosas, com dobra, com corte, com laser, com não sei o quê, com tantas coisas que tem aí, que você trabalha, que eu trabalho, não reconhecemos Deus. Voltamos para casa, jantamos, está lá a família, sentamos, comemos, assistimos uma TV, talvez, vê o Fluminense ganhando do São Paulo, mas não reconhecemos Deus. Não reconhecemos Deus. Dormimos e voltamos à nossa rotina. E não reconhecemos Deus. E a frase fala: quem aprende a enxergar Deus nos dias comuns, terá maturidade para reconhecer Deus nos dias extraordinários. Há uma história de um homem chamado Abraão, e que esse homem, ele teve um grande chamado de Deus, para fazer uma história linda na qual nós seguimos, um homem de fé. E eu gostaria que você se atentasse em Gênesis capítulo 12, no versículo 1 ao versículo 8. Se você tem a sua Bíblia, você abre, senão você acompanha aqui no telão que está aqui, e nós vamos ler juntos. Diz assim: então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai. Vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados.
Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Só para que você entenda, Abraão, eu vou falar Abraão, fica mais fácil falar Abraão, depois o nome dele muda, era Abrão, depois mudou para Abraão, você conhece a história. Mas nós vamos tratar como Abraão, que é gente da gente, chegado, entendendo? Então, sim, se eu falar Abrãozinho, você já vai entender. Abraão era um homem, era gente da gente normal. Era um homem que tinha muito dinheiro, tinha posses, tinha servos. E naquela época, quem tinha servos eram pessoas bem de vida. E estava tudo bem na vida dele. Ele com sua mulher, seus servos, seus animais, suas crias, tudo bem, tudo caminhando tranquilo, junto com a sua família inteira, pai, e estava lá caminhando. E de repente Deus chega para ele e fala: ei, Abraão, está tudo bem aí? Tá tudo tranquilão, poeira sentadinha, tudo dando certo, prosperando a cada dia, teus servos trabalhando. Eu tenho uma missão para você. Larga tudo e vai para a terra que eu te mostrarei. Talvez se fosse eu e você, qual seria o questionamento? Como assim, Senhor? Eu tenho um bom emprego, eu sou executivo de uma boa empresa, eu tenho um bom salário. Como o Senhor fala para eu largar tudo e ir para um lugar que o Senhor não está nem me falando de onde é? Como o Senhor manda eu sair de um lugar que o Senhor está me mandando ir para uma terra que eu não sei, é desconhecida? Talvez esteja no seu coração, mas não no meu. E tem mais, o Senhor está falando que a minha descendência vai ser grande, que não vai dar para contar como estrela dos céus, como a areia da praia, da terra, do deserto, que não tem como se contar se eu não posso ter filho e já sou de idade avançada. Talvez se Deus falasse comigo, com você, eu e você ficaríamos assim: Senhor, não tem como. O Senhor está mandando fazer uma coisa que é impossível acontecer. É impossível Sara ter filho. É impossível eu criar uma grande nação. É impossível eu ter muitos filhos. É impossível isso aí acontecer. E o Senhor manda ainda largar tudo e ir. Eu acho que essa voz é do capeta. Não poderia pensar isso? Talvez eu falasse assim: Senhor, compartilharia com a Débora, ouvi uma coisa esquisita essa noite. Deus manda a gente largar tudo e ir. E simplesmente ir. Débora, Deus manda largar tudo e mandou a gente voltar a morar em Belfor Roxo. Deus está mandando voltar. Débora, não fala isso, que Deus vai lá e fala: vai, quero ver. Quero ver. Aí você fica assim: como assim? Está tudo bem, está tudo em ordem, está tudo caminhando. Lourenço chegou, trouxe toda a sua família. Como que nós vamos largar tudo e ir embora? Abraão estava no meio dessa sinuca, no meio desse momento difícil. Mas a grande diferença de um coração de um homem voltado a Deus é que ele pode até pensar, ele pode até questionar, mas uma coisa ele não deixa de fazer, é obedecer. Ele pode até se amedrontar, lógico que faz parte de um coração de um homem, de uma mulher. Na quinta-feira eu falei sobre isso. Ele pode até se amedrontar, ele pode até dar um certo pavor, mas uma coisa ele não deixa, é de obedecer. E eu quero que você entenda que Abraão era homem, era um ser humano como nós somos, nos seus afazeres, nas suas coisas. Só para que você tenha ideia, Abraão nasceu em Ur dos Caldeus. Teu pai chamava Terá, a mãe não tem relato, qual é o nome dela. Sua esposa Sara, seu filho, que era o filho da promessa, Isaque.
Abraão só teve um filho com Sara, mas depois da sua morte, da morte de Sara, ele teve mais filhos com Quetura. Abraão teve filhos com Agar, que era serva de Sara e Quetura. Com Agar, Ismael. Com Quetura, podia ter colocado o nome dele desses nomes que eu vou citar agora: Zirão, Joquizã, Medã, Isbaque. Ó, esse é legal. E Suá. Abraão, na sua vida normal, sai da sua casa com uma promessa de grande geração, mas não teve filho, não podia ter filho. E esse texto nos ensina grandes coisas, para que eu e você possamos aprender a viver debaixo da presença de Deus e entender dos dias comuns, dos Deus dos dias comuns. Primeira coisa que eu aprendo com Abraão, que Deus aparece em meio à rotina. Então vamos lá. Primeira coisa que você aprende é que Deus aparece em meio à sua rotina. Qual que é a sua rotina? Fala aí. Você acorda cedo, você vai trabalhar, você está fazendo alguma coisa e de repente você se depara com Deus. Você se depara com a manifestação do Senhor. Você se depara com uma palavra que alguém chega para você e fala assim: rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, Deus manda te dar tal e tal recado. Você já foi surpreendido com isso? Eu já fui surpreendido com isso. Uma vez, a gente indo para a Americana, aconteceu uma coisa em São José dos Campos, em relação a um carro, e eu fiquei muito chateado. Nós fomos para a Americana para poder ver lá a família, e eu deixei a Débora e as crianças na casa da sogra e fui ver um amigo. E quando eu fui no amigo, parei no sinal fechado, veio uma senhora vendendo pano de prato. Você já deve ter feito isso. Quando ela chegou do meu lado, eu falei assim, ó: não quero. Fui embora. Aí o Espírito Santo fala assim: você é um covarde. Você é um sem educação, cara. Você não foi capaz de abrir o vidro do carro para dizer obrigado, senhora. Você não tinha obrigação de comprar, mas tem a obrigação de ser educada. E deu aquela martelada, sabe? Aí eu peguei o carro, falei, tá bom, já entendi. Fiz o contorno, voltei. E voltei onde estava a senhora no ponto, ali no sinal. Quando eu parei o carro, falei, senhora, queria falar com a senhora. Ela chegou perto de mim e falou assim: não é você que quer falar comigo, eu quero falar com você. A minha alma quase saiu do corpo. A perna começou a tremer. Eu falei, não, o Espírito Santo te manda te dar tal recado. Daquilo que aconteceu lá em São José, lá na sua terra, de um carro assim. Deus te manda te dizer. Quem contou para aquela mulher daquele carro? Somente Deus. É o Deus do meio da rotina. É o Deus que vem ao nosso encontro e às vezes nós somos tão surdos, cegos e loucos que não conseguimos entender as manifestações de Deus sobre as nossas vidas. Esses encontros de Deus sobre mim e você. As manifestações de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aprendemos que Deus fala em dias simples, o céu se move enquanto a terra parece comum. Deus não precisa de cenário extraordinário para iniciar algo grande. Ele não precisa de um cenário extraordinário. Ele só precisa de um coração atento a ouvir a sua voz. Você está aqui nessa noite, amém, queridos? É o que Deus precisa, que você esteja aqui. Não vai embora, não. Pastor, mas eu estou aqui. Não, mas a sua mente está lá no resultado do jogo, está lá no fantástico, está em casa. E talvez você esteja se perguntando assim: o que eu estou fazendo aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, e Deus te falando: eu vou agir na tua vida. Às vezes Deus está preparando o nosso futuro, enquanto pensamos estar vivendo apenas mais um dia. Deus está preparando o nosso futuro, enquanto você está vivendo mais um dia. Sabe por quê, irmãos? Os seus olhos e os meus olhos só conseguem ver esse milésimo de segundo, porque você não sabe o que vai acontecer agora. Agora você sabe, você está aí. Mas daqui a 5 segundos, você não sabe. Nós não sabemos se vamos conseguir chegar em casa. Nós não sabemos se vamos conseguir acordar amanhã.
Mas há um Deus que tudo vê, que tudo projeta e que nada foge das suas mãos e que já está preparando o nosso futuro. Há esse Deus que já está agindo, enquanto eu e você estamos aqui. Não me diga, Deus não pode. Ele já está agindo em teu favor e a meu favor. Enquanto Abraão estava lá fazendo, cuidando, pega lá, dá água, dá comida, dá o feno, cuida dos animais, limpa essa casa, limpa tudo. Deus já estava lá olhando para Abraão e falou assim: Abraão, deixa que eu vou cuidar de você. Eu vou te levar para um novo lugar. Você está no seu dia comum, mas eu tenho algo extraordinário para a sua vida. Eu tenho algo que eu vou fazer na sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo também? Deus usa as pessoas comuns para propósitos extraordinários. Pessoas comuns. Quem aqui não é comum? Que bom, né? Deus usa pessoas comuns. Pastor, na verdade, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Ele não pode me usar, sabe por quê? Porque eu não sei falar. E Moisés? Mas a Bíblia fala que Moisés era pesado de boca. Não me diga, não me pergunte o que é pesado de boca. Se ele era gago, se ele era grosso, se ele era... mas ele, quando manda ele chegar para falar com o faraó, ele fala assim: eu não tenho essa condição. Ou então ele falou: eu não, eu sou gago. Deus usa homens e mulheres comuns para realizar algo. Não, pastor, Deus vai usar o senhor. Eu creio, aleluia. Usa o pastor, eu recebo em nome de Jesus. Mas deixa eu declarar alguma coisa sobre a sua vida. Deus pode usar você em nome de Jesus Cristo para fazer coisas extraordinárias. Só quem acredita pode dar uma glória a Deus? Só quem acredita. Quem não acredita fica quieto e fala assim: usa o pastor. Deus trabalha com quem está disposto. É com quem diz: eu quero. É com quem diz: usa-me. É com quem diz: pastor, Senhor, eu trabalho, tenho filho, tenho mulher, tenho família, tenho tantas coisas, mas eu quero ser usado. E não aquele que diz: eu não tenho tempo. Minha vida é uma correria, eu não posso, eu trabalho demais, como se ninguém mais trabalhasse. Eu tenho ocupação demais, como se ninguém tivesse ocupação. Não. Deus não está procurando o seu tempo. Deus está procurando a sua disposição em fazer alguma coisa. Não é tempo. Ele é capaz de parar o sol. Ele é capaz de parar tudo em seu favor. Então não se preocupe com o fator tempo. Se preocupe em ter um coração disposto. Eu quero. Me usa aí, Senhor. Usa a minha vida. O extraordinário começa quando alguém responde sim. Quando alguém responde sim. Eu quero. Você pode fazer, você pode? Sim, eu posso. Sim, eu quero, Senhor. Sim, eu estou disposto a aprender e a fazer. Muitas pessoas deixam de receber grandes bênçãos nas suas vidas, sabe por quê? Porque colocam muitas desculpas diante de Deus para realizar alguma coisa. Muitas desculpas. E não conseguem enxergar e ver o agir de Deus sobre a sua vida. Eu estou muito cansado. Eu não sei o quê. Meu emprego, meu trabalho. Será que Deus sabe tudo que você faz? Será que Deus sabe de todas as suas ocupações? Claro que Ele sabe. Claro que Ele sabe. Mas se Ele sabe de tudo isso, por que Ele nos chama, então, para fazer alguma coisa? Porque Ele precisa de homens e mulheres dispostos. O que torna alguém especial não é a sua posição, não é o seu destaque, não é o seu salário, não é você ser poliglota, não é você ser entendido de alguma coisa, mas sua obediência. O que torna alguém especial é a sua obediência. É ser obediente diante de Deus, ao chamado de Deus, ao chamado do Senhor. Falar: Senhor, não, para mim esse negócio de ser crente, esse negócio de ir à igreja, para mim não dá.
Não, esse negócio de ir na igreja, de levantar as mãos, de todo domingo, Deus que me livre. Aí eu te pergunto, o que você faz todo domingo? Vai dando fim da tarde, vai batendo uma depressão porque amanhã é segunda. E você já vai ficando aflito porque amanhã tem que trabalhar. Qual que tem que ser a minha visão e a sua visão? Quem tem que ficar aflito? Você que vai trabalhar ou a pessoa que está desempregada e amanhã não sabe o que vai fazer? Quem tem que ficar aflito? Quem tem que ficar apavorado? Louvado seja o Senhor, eu tenho que trabalhar amanhã. Mas no domingo, você começa a ficar o quê? Desesperado. Amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, meu Deus do céu, uma semana inteira. E você começa a segunda já sonhando com a sexta. O crente tem que começar a segunda sonhando com domingo. Porque domingo, novamente, eu estarei reunido, congregando e adorando com a igreja do Senhor. É desse jeito que eu e você devemos estar. É desse jeito que tem que mover os nossos corações, mas ficamos em casa enraizando. Você lembra daquela novela que tinha um homem que ficava sentado numa cadeira e que dava raiz? Quem lembra dessa novela aí? Não, peraí, irmão, só eu? Não, tem alguém mais velho que eu aí. Como é que é o nome daquela novela? Que ficava um cara sentado, um coronel, e ele enraizando e ficava na cadeira. Saramandaia? Eu vi isso? Fica lá enraizado. Ei, Deus te chama para coisas muito melhores, para momentos muito mais especiais. Então, o que torna alguém especial não é a sua posição, mas é a sua obediência. Sabe o que eu aprendo? Nos dias comuns, Deus prepara promessas eternas. Dias comuns, Deus prepara promessas eternas. Sabe o que aconteceu com o Lourenço hoje? Deus preparou na vida dele promessas eternas. Não é uma coisa para hoje. Não foi somente, ai que bonitinho, o pastor levantou, parecendo o Rei Leão. Não. Só faltou o som lá, soltar lá, né? A música do Rei Leão. Mas não foi isso. Não foi somente um levantar uma oração. É preparando promessas eternas a um bebê e que não sabe nem o que está acontecendo. Nos dias comuns, Deus prepara essas promessas eternas. Abraão não sabia que ele seria pai de uma grande nação, sem filho, pai de uma grande nação. Hoje você vê o povo judeu, Israel, filhos de Abraão. Você fala, meu Deus, promessas eternas, que se expandem, que se alastram, que promessas em que vão além de você. Você passa, eu morro, meus filhos ficam, e ficam meus netos, meus bisnetos, e as promessas do Senhor continuam sendo ecoadas no coração das gerações que ainda estão por vir. Nós precisamos entender isso. Mas quando isso acontece? Nos dias comuns. Nos dias comuns, em que eu acordo e Deus fala, Alexandre, não se preocupa, eu cuido de você e cuido dos seus. Promessas eternas. Os meus não é um ponto final no Isaac, na Débora, na Esther. Os meus continuam nos meus bisnetos, nas minhas gerações. Eu cuido, Alexandre, eu tenho uma promessa para você, que um dia isso vai acontecer. Que dia? Não me interessa. As bênçãos do Senhor, a Bíblia diz, elas me perseguem e me alcançam. Então eu não preciso ficar correndo atrás delas. Elas vêm até mim e vão me alcançando, e vão me abençoando, e vão mudando a minha vida, porque isso acontece em dias comuns. Para Abraão, uma nação, uma descendência, uma aliança, uma bênção para toda a família. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Você não sabe aonde a comunidade dele vai chegar. Não despreza. Não despreza. O Alexandre, Débora podem morrer. Mas quem vai ficar aqui? De repente alguém que fala assim, vamos alastrar. Não despreza. A promessa sendo gerada em dias de silêncio. Escute o silêncio. Está ouvindo só o ventilador.
Sabe o que está acontecendo agora? Lá no céu, promessas sendo geradas para você. Olhando para você. Cara, olhando para você. Lá na sua empresa, lá no Interlagos. Fala assim, eu tenho uma promessa com ele. A Bíblia fala que enquanto você dorme, o que Deus faz? Ele trabalha. Tá certo que você dormindo faz barulho, né? Parece um serrote. Ou não? É só eu. Deu uma melhorada, mas não acabou. Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos grandes sinais. Ele está trabalhando. Sabe o que eu aprendo? A diferença está em obedecer nos dias simples. Nos dias simples. Ou você só quer obedecer nos dias extraordinários? Meu Deus, nós tivemos 4 dias de acampamento. Nós tivemos 8 celebrações. Mas foram dias extraordinários. Sim, e são mesmo. Maravilhosos dias. Mas o obedecer é para os dias comuns. É no dia a dia. O milagre começa quando Abraão decidiu obedecer. Não foi quando Deus falou. Deus chamou. Mas sabe quando mudou? Quando ele obedeceu. Porque Deus podia chamar ele e falar o quê? Passa para outro. Mas na hora que ele fala assim, Senhor, eu vou, junta tudo, Sara, desmonta a barraca, servos, desmonta as barracas, junta os animais, junta tudo, junta o que nós temos, vamos embora. Para onde? Não sei, Deus mandou ir. E se Deus mandou, nós vamos. Deus prova o coração do homem nos dias normais da vida. Deus prova o coração do homem nos dias normais da vida. Esses dias, na quinta-feira, eu contei esse testemunho que na quarta-feira, ou na própria quinta, não sei, a Débora mandou mensagem e perguntou assim, como é que está aí hoje, Alexandre? Eu falei, está morto. Não tem nada, não pagou o dia. E ela falou assim, ora. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, Deus, o Senhor sabe, né? Eu não preciso aqui ficar orando. O Senhor sabe. Nós temos um gasto diário. Para quem tem empresa, tem funcionário, você sabe, meu irmão. Vendeu, não vendeu, entrou, não entrou, você está gastando. O dia começa todo dia no negativo. E você tem que orar para virar positivo. E eu falei, Deus, faz um milagre aí, Senhor. De repente eu estou lá, para quem não sabe, tem um Lava Rápido, uma estética automotiva, junto com a irmã aqui da igreja, Natália, que eu estou com saudade dela. E aí, eu falei com Deus, de repente chegou uma mulher com um carro novo, limpo, sem muito para fazer. E aí falou assim, tudo bem? Eu falei, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Bem, então tá bom. O que nós vamos fazer? Só uma lavagem só. Falei, vamos passar uma cerinha? Não, muito obrigado. Falei, tá bom então a senhora pega aí depois. Eu, tá bom. Aí ela saiu, aí ela voltou. Moço, deixa eu te perguntar uma coisa. O meu farol tem uma sujeirinha aqui, minúscula assim. O senhor faz polimento do farol? Aí eu falei, fazemos. O senhor pode fazer para mim? Eu falei, mas não precisa. Não, eu quero que o senhor faça polimento. Falei, tá bom, eu faço. Então tá bom, obrigado. Aí, outra coisa, moço. O senhor tem aquela máquina que passa assim no carro? Eu falei, tenho, a Politriz. O senhor pode passar no meu carro? Aí eu falei, passo. Está pedindo, eu passo. Passo. E passa como se o carro dela estivesse todo arranhado, viu? Não é roubar não, irmãos. É fazer conforme tem que ser feito. Falei, passamos. Então, faz o polimento no meu carro. Quanto que é? Eu falei, tanto. Pode fazer. Para quem só queria lavar e nem passar cera para não gastar, um polimento, para quem tem carro, sabe que é caro. E saiu. Aí voltou. Moço, eu levei no lugar um pessoal porco. Falei, é terrível. Aqui é limpinho. E no polimento, meu vidro atrás está todo melado. O senhor tem um produto? Eu falei, tenho.
faz a hidrorrepelência do vidro, faz não sei o quê, papapá. Pode fazer. Eu já fiquei esperando ela voltar de novo, né? Falei, sei lá, de repente. Então tá bom, vou embora. Que hora posso pegar? Falei, 5 horas. Ela foi embora. Conclusão da história. Eu não vendi nada e ela comprou tudo. São dias normais. Naquela hora eu lembrei da Débora falando assim, ora. Dias normais em que Deus vem e se manifesta. Eu falei, Deus, obrigado. Porque eu não precisei usar de artifício de venda nenhuma, a não ser o que o Senhor tocou no coração dela. Chamei o rapaz e falei, faça com excelência, o melhor que você puder fazer. Você precisa entender isso. Deus prova o coração dos homens nos dias normais da vida. Deus prova o nosso coração. Deus prova o nosso coração. Deus continua presente durante a caminhada. Deus fala para Abraão, Abraão, larga tudo, vai para a terra que eu te mostrarei. Vai? Eu fico imaginando, porque se é o Alexandre, que eu pego a Débora, Isaac, a Esther, todos os meus servos, todos os meus animais, o Robson, e vamos para uma terra onde eu mostrarei, eu ando assim, ó, pelo menos olhando a pegada, ver se Deus está junto. Ver se Deus vem junto. Porque você caminhar no desconhecido é muito complicado. Eu não sei quantos já foram no parque de diversão e entraram naquela, não sei o que do terror lá, no túnel do terror, no caminho do terror. Já foi? Hop Harry tem esses negócios, né? Irmão, você paga para passar medo. Um dia nós fomos, nós 4, entramos. Quem vai na frente? Eu fiquei no meio. Porque o mal pega na frente ou atrás. No meio você é alguém para contar a história. Fala, o cara estava lá na frente, tadinho, que Deus o tenha, não quero nem saber. Aí um gaiato falou assim, pega aquele gordão ali, ó, põe ele aqui na frente. Eu falei, gordão é sua mãe, filho, não vou não. Eu vou ficar aqui com a minha família, vou nada. Mas sabe o que é mais difícil você caminhar nesse negócio? Porque você não enxerga nada. Nada. Você vai andando assim, ó, um atrás do outro. De repente você olha assim, tem um quadro da Mona Lisa. E ela faz assim, ó. De repente você está andando, a porta abre, sai um monte de... Irmão, e no final você sai correndo. Não sei para que você sai correndo. Mas todo mundo correu, eu também vou correr. Difícil da vida é você andar nesses escuros, sem saber o passo que você vai dar, sem saber o próximo passo que vai acontecer, sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a minha vida, os meus passos estão dirigidos pelas mãos do Senhor. Você pode ter paz, mesmo sem eu saber como vai ser amanhã, eu sei que vai ser bom, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Abraão só foi porque entendeu que ele não estava só, não era sua esposa, não era o seu servo, não era o seu sobrinho, era a presença do próprio Deus que estava com ele, era a presença do próprio Senhor que estava com ele. Deus continua presente nas nossas caminhadas. Deus continua agindo no nosso dia a dia. O problema é que nós não vemos e não acreditamos, mas Ele está lá. A sua mão, o seu poder está lá. Deus não está apenas no começo, mas na trajetória inteira. Deus acompanha cada etapa da nossa jornada. Não é uma etapa, todas as etapas. O Deus dos milagres é também o Deus das rotinas. Porque não é bom, não é gostoso viver milagre? Fala a verdade. Não é gostoso? Viver milagre? É uma bênção, irmão. É uma bênção. A Débora já contou aqui na igreja que nós íamos casar e eu tinha uma conta do Bradesco parado há anos. E que não mexia lá e não tinha nada, sabia que não tinha dinheiro. E a gente precisando pagar uma conta para poder casar. Que desespero. A Débora, Alexandre, para o carro aí no Bradesco. Para quê, Débora? Vai lá no banco, vê lá se tem dinheiro na conta.
Débora, não tem, essa conta a gente não mexe há muito tempo. Talvez você esteja sentado aí pensando assim, o pastor é incrédulo e a Débora é espiritual. Às vezes sim, mas às vezes eu sou espiritual, e ela também. Não vou falar que ela é incrédula, porque não fica ruim em casa, né, irmão? Depois eu não durmo. Então, parei o carro, falei, Débora, eu vou lá. Entrei, passei o cartão lá. Quando eu olho o saldo, o valor que a gente precisava pagar para fazer algumas coisas do nosso casamento. É tão gostoso viver em milagre. Saquei o dinheiro, coloquei no bolso e vem com cara de Ian. Já viu o cara de Ian? Vem com cara de Ian. E aí, amor? Então, Débora. Olha que coisa. Olha que coisa. Mas sabe o que o incrédulo faz? Nós tínhamos um Fusca amarelo, ano 74, e a gente ia andar com o Fusca e falava assim, põe 10 reais. Eu já parava no posto e o cara falava assim, 10 reais? Ficou conhecido como o cara dos 10. Põe 10 reais. E o cara colocou no Fuscão, abria a tampa lá na frente, para quem não sabe, é na frente que abastece. O pessoal hoje não sabe nem o que é Fusca direito. Foi abastecer, na hora que ele colocou lá a bomba, transbordou. Aí ele falou, cara, está transbordando aqui. Falei, impossível. Transbordando, o carro vai parar. Ele não sabe nem o que é isso. Falou, está transbordando. Eu falei, beleza. Quanto deu aí? 2 reais. Pagou, entrei no carro. Falei, Débora, será que um dos seus irmãos pegaram o nosso carro e foi andar? Olha o incrédulo. Para que meus cunhados iam pegar um Fusca, que não fechava as 2 portas? Eu amarrava um elástico de moto aqui, ó, na maçaneta, passava pelo meu banco, passava por trás da Débora, prendia lá na outra porta, e a porta ficava assim, ó, porque não fechava. Quando chovia muito, eu tinha que abrir o vidro e colocar a mão para fora para segurar aqui na caneletinha do Fusca, para não abrir a porta. E eu achando que meus cunhados pegaram o carro para dirigir. Ai, que loucura. Não contente, cheguei em casa, a Débora perguntou, alguém pegou o carro aí para dar uma voltinha, né? Sentiu saudade da pobreza? Alguém tem vontade? Alguém fez isso? Eu não, Deus que me livre. Eu aí sabe falar, eu ando de Fusca. Conclusão. Milagre de Deus na nossa rotina. Sabe o que você e eu devemos ter? Olhos abertos para enxergar o agir de Deus no nosso cotidiano, na nossa rotina, coisas simples, Deus fazendo. Para encerrar, a história de Abraão nos ensina, Deus visita dias comuns, Deus chama pessoas comuns, Deus cria promessas extraordinárias, Deus honra a quem obedece. Eu vou repetir porque você não guardou. A história de Abraão nos ensina que Deus visita em dias comuns. Talvez amanhã seja um dia comum. Fique com seus olhos abertos. Fique com seus ouvidos atentos para você ouvir Deus agindo nos seus dias comuns. Deus chama pessoas comuns, eu e você. E nessa noite Ele está te chamando. Ele está me chamando. Essa noite Ele está chamando o seu nome para alguma obra exponencial. Deus cria promessas extraordinárias. Extraordinárias. A maior promessa dele está referindo à vida eterna. O que o olho não viu, o que o coração não sentiu e que não penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não viu, você não ouviu, o coração não sentiu, ninguém falou nada, mas Deus está preparando. Deus honra a quem obedece. Só quem obedece. Guarde essa frase. Os maiores projetos de Deus geralmente começam em dias aparentemente comuns. Não tem essa frase aí? Tcharam! Os maiores projetos de Deus começam em dias aparentemente comuns. Dias comuns. A promessa de Deus chegou sobre a sua vida hoje.
Hoje foi um dia comum. Vai deixar de ser, porque você sabe que o Senhor já está trabalhando ao teu favor. Hoje, dia comum. Você levantou, você tomou seu café, você almoçou, você se arrumou, você veio para cá para adorar, para honrar a Menário, o Daniel, o Lorenzo, para fazer o que tem que fazer. Mas você se esbarrou. E Deus veio propositalmente para dizer para você que eu tenho algo especial com a sua vida. O Deus dos dias comuns te convida nessa noite a viver o extraordinário. O Deus dos dias comuns te convida nessa noite a você viver algo especial. E eu quero nessa noite convidar você a você ficar de pé, em nome de Jesus Cristo. Fique de pé um pouquinho. Nós vamos orar. E talvez você não tenha nunca se esbarrado com um milagre. Talvez você não tenha se esbarrado nunca com um milagre. Mas presta atenção em mim aqui, ó. Presta atenção em mim. Faz assim comigo, assim, ó. Faz aí. Faz aí. Mas devagar para eu não perder meu fôlego. Faz. Isso é o milagre da vida. Parabéns, você acabou se esbarrando com o milagre. Porque tem pessoas agora que estão no hospital morrendo. Perdendo as suas vidas. Tem pais chorando porque os seus filhos acabaram de se acidentar. Que isso, pastor? Tem pessoas apavoradas porque receberam um telefonema e não sabem o que fazer. Você acabou de puxar o fôlego de vida. Sabe quem soprou isso aí nas suas narinas? Deus. Talvez na medicina há toda uma explicação. Mas se eu vou lá em Gênesis, a palavra de Deus diz que Ele criou. E depois de criar, Ele soprou. E se Ele soprou, é porque você está aqui. Você tem vida. Parabéns, você se esbarrou com o milagre. Está vendo como é simples? Se você estiver com a sua família aí, e você olhar para o lado, você vai ver alguém da sua casa. Então faça isso, olha assim, olha aí para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Olha para a Bia. Sabe o que se chama isso? Milagre. Milagre. Então você, o que é isso, pastor? Eu era bonitão quando era mais novo, encontrei e casei. Não foi um propósito seu, não. Você pode até ter sido desobediente, mas a graça de Deus fez com que você chegasse aqui até hoje. Talvez você fale assim, mas estamos aos trancos e barrancos, porque quer. Eu tenho uma receita boa, para tudo ficar bem. Aceite o Senhor Jesus Cristo, obedeça os seus estatutos, viva como um homem e uma mulher de Deus, e tudo te vá bem. Sabe qual é o milagre desse aí? A palavra de Deus diz que Ele fez o homem dormir e criou a sua mulher. Companheira, cara. Companheira, que me aguenta todos os dias, o meu mau humor, a minha risada, a minha palhaçada sem graça. Legal, né, Débora? É muito legal, é chato pra caramba. Mas ela está ali, vai fazer 30 anos. Milagre desse relacionamento. Você está vendo que eu posso falar com você tantas coisas. Se você olhar e ver seu filho aí do seu lado, você imagina, você está lá, a Mari, de repente tem um negocinho pequenininho, e a Débora perguntou, que tamanho está a Maria Júlia? Do tamanho de um limão. Bruno falou, a médica foi lá fazer ultrassom, viu, aqui o pulmão. O Bruno falou assim, não estou vendo nada. Olha o pulmãozinho, meu Deus, os pés, olha os dedinhos, sei o quê. Irmão, isso é um milagre da vida. Isso é Deus. Um homem e uma mulher vão coabitar e de repente gera uma vida. Isso é milagre, irmão. E às vezes nós não conseguimos enxergar.
e pais chegam para os seus filhos e falam assim: você é uma peste. Sabe o que você está fazendo com o milagre de Deus? Sabe o que você está fazendo com o milagre de Deus? Amassando e jogando fora. Você tinha que tomar vergonha nessa noite e falar: Deus, me perdoa. Meus filhos não são peste. Meus filhos são bênção. Foi Deus que me deu. Nessa noite Deus nos convida a viver um novo tempo, a enxergarmos o que nunca vimos, a ouvirmos o que nunca ouvimos e a falarmos o que ainda não aprendemos a falar, a vermos os milagres, a ouvir a sua voz e a profetizar que dias melhores virão. Eu quero te convidar a você a fazer isso. Não sabe, não tem condições, não consegue ter essa sensibilidade no seu coração? Então deixa eu te falar uma coisa, eu quero orar por você. Porque não é o Alexandre que vai te ensinar, porque eu custei a aprender. Mas quem vai te ensinar é a própria presença do Espírito Santo. É a própria presença de Deus. Vai te ensinar a viver um novo tempo, uma nova fase na sua vida. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e inclinasse a sua cabeça.